Muito do que está acontecendo hoje na superfície terrena é uma reação às energias crísticas que estão inundando este orbe. O Sol central está enviando suas energias para a Terra. E muitos estão sentindo essas influências, porém estão externando suas reações em atitudes insanas. E o motivo é a simples falta da conexão com o próprio Deus. O Deus é puro amor, paz, tranquilidade e bondade. As energias do grande Sol central também possuem esses mesmos atributos. O que acontece é que o ser humano se identifica ainda com a baixa frequência inerente à má atitude das suas emanações e com os desequilíbrios inerentes às condições ainda primitivas do ser humano. Naturalmente, o que acontece é quando ocorre uma imposição de energias superiores contra as inferiores, naturalmente ocorrerá a transmutação. A luz dissipa todo o mal e todas as trevas. Essas energias puras e cristalinas do grande Sol central influenciam toda a atmosfera individual de cada um dos seres e também repercute nas suas células, ou seja, na sua estrutura molecular. A estrutura molecular do indivíduo aos poucos passa a ser modificada. E o resultado desta mudança ocorre para aqueles que sintonizam com o mal, com seres inferiores. É nada mais e nada menos do que a resistência. Esta resistência é externada em atitudes insanas e inconcebíveis. Em resultado desse aumento frequencial, eles externam os seus atos de uma forma primitiva, a forma que eles realmente são, a forma que eles realmente se comprazem em ser. Por isso que presenciamos situações que observamos serem sem motivos aparentes, serem situações sem nenhum pingo de sentido. A verdade é a influência da grande luz permeando o campo e alterando tudo, e a falta da busca e da melhoria interna provoca uma série de desconfortos, seja a nível mental, sentimental e físico. O que os despertos, definidos pela minoria na Terra, é continuarem se modificando para melhor, purificando cada vez mais seus corpos, aproveitando as energias crísticas que hoje estão ao nosso redor. Basta apenas sintonizar com a grande luz através de uma atitude meditativa e recorrer aos seres superiores para que eles enviem, nos ajudem a ampliar cada vez mais a nossa expressão luminosa, e com isso, naturalmente, iremos modificar o nosso padrão interior sempre para melhor, sempre sutilizando ainda mais os nossos veículos internos e externos. A ampliação do nível de frequência na Terra mostra aos seres de luz, de forma nítida, aqueles que estão prontos para receberem ainda mais a luz divina e permanecerem e habitarem no local mais puro e regenerado, e aqueles que estão sintonizados com o mal e sentindo o desconforto de estarem hoje inseridos neste contexto de transição planetária. Para os seres da luz, as energias puras e radiações crísticas trazem um grande conforto por estarem naturalmente associados a planos mais elevados ou que possuem já um grau de luminosidade, em contraparte àquelas pessoas que se comprazem no mal e em atos totalmente prejudiciais para si mesmos e para o próximo, externizam suas atitudes de forma totalmente primitivas e animalescas. Em tempos de paz, em tempos remotos,
na grande civilização Atlantis. Os seres habitantes, naqueles tempos, poderiam ver somente um crime na luz espiritual, ou seja, em tempos pretéritos, através dos registros acásticos, pois naquele nível alcançado, o ser humano já tinha adquirido em si a fraternidade, a complacência, o amor ao próximo. Mas, em determinado momento, algo aconteceu. Os seres habitantes de Atlântida receberam remanescentes de outro orbe. Eram seres vindos de Capela. E em um determinado dia, ocorreu uma situação inusitada que já não ocorria há milhares de anos. Uma criança utilizou o poder da energia vril, uma energia capaz de trasladar e modificar a matéria, e mal intencionada uma criança utilizou esta energia e fez um ato indevido, acabou prejudicando a vida de um outro colega de classe, levando-o à morte. Naquele momento, o grande espírito contactou os sacerdotes. Naqueles tempos, lhes disse que eles precisariam ter paciência com esses novos seres remanescentes deste orbe. Esse grande espírito era Jesus Cristo, anterior à sua encarnação na Terra. Mas naquele tempo, os sacerdotes tinham acesso direto aos planos superiores devido à tecnologia que eles possuíam, que os permitia manterem a comunicação com outras esferas, com outros planos. Os grandes seres que conhecemos hoje como mestres ascensionados, entre outros, estavam lá, como sacerdotes, estavam lá, com seus templos espirituais, já ajudando a humanidade a se livrarem de suas limitações espirituais. Mas esses seres remanescentes de Capela causaram um grande desequilíbrio. Eles carregavam dentro de si todas as atitudes ainda muito densas, que foi o que principalmente provocou o exílio planetário de muitos. Chegando aqui, eles externaram todas as suas atitudes ainda primitivas, como práticas ritualísticas já desproporcionais para a elevação do orbe, associação com diversos deuses, de acordo com o politeísmo, a depravação da sexualidade, a composição de músicas indevidas de acordo com a lei maior. Isso provocou uma série de situações que acabou desequilibrando, pois aqueles que estavam crescendo e observando isso acabaram se associando com essas atitudes. O ego predominou acima do eu superior e o grande cataclismo ocorreu, levando assim à queda daquela que foi uma grande civilização devido, primeiramente, à sua queda moral. Chegou o momento onde os seres humanos devem resgatar a sua sabedoria interior, o contato com a fonte divina através da renúncia, da reforma interior, buscando principalmente se associar com as vontades da alma. Os prazeres da carne não são nada em relação aos prazeres do espírito, que é eterno e continuará a existir para todo o sempre. Inteligente e sábio é aquele que prioriza os deveres internos aos externos, que põe em prioridade os desejos do espírito.